这辈子印度都sem né. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Enquanto Orun está em seu quarto, Orun liga para Yavuz e você encontrou o lugar dos sequestradores de Ali. Yavuz diz que eles foram para o exterior e perderam seus rastros. Orun diz para não deixá-los para trás e encontre-os para mim. Nesse momento, Eda ouve seu discurso na porta e diz que me livrei dele. Orun está com raiva porque sentiu falta de seus homens. Depois, Eda vai até Orun e pergunta se você precisa de alguma coisa. Orun diz que não preciso de nada, só quero descansar e o manda sair do quarto. Naquela época, Ira estava na cozinha preparando comida para Ali e Orun. Mais tarde, Musa vem e traz algo de farmácia para fazer um curativo para o ferimento de Orun. Ira pega e diz que vou fazer e vai para Orun. A ferida de Ira Orun precisa ser curada. Vamos ver se eu aguento. Orun começa a se vestir dizendo que eu mesmo cuidarei dele. Enquanto Orun se veste, Ira o observa atentamente. Depois, ele se levanta de seu assento e, quando está para sair, olha novamente para Orun e se vira. Ira pega a mão de Orun e faz um curativo. Orun diz que não precisa disso. Mas Ira diz algo sobre Ali. Em seguida, Orun conta a continuação da história que contou a Ali. Nesse momento, Ira termina o curativo. Você quer ouvir o fim da lenda parando Orun? E ele começa a contar. A garota percebe que ele não a machucou de propósito e diz que viverão felizes para sempre. Ira diz que é realmente assim? Orun diz não sei, mas as lendas não terminam como queremos. Ira, deixe-me ver a cozinha. Ele sai da sala dizendo que os pastéis que fiz estavam no forno. Orun entende que há algo estranho no estado de Ira, mas não consegue descobrir o que é. Ira, por outro lado, observa o céu na varanda e começa a pensar em Orun. Cada vez que ele se aproxima de Orun, seu coração bate mais rápido. Ele está constantemente pensando nela e lembrando-se de seu olhar. Então ele entra e me diz, meu Deus, o que está acontecendo no alto da escada? Nessa época, Afif chega lá. Ira acena para ele sob as escadas. Afif está olhando para ele. Quando Ira sobe, ela chega à porta de Orun e se lembra da história que Orun contou. Ele respira fundo e diz que é melhor dormir ao lado de Ali e desce as escadas. Quando Ira vai até Ali, ela vê que Nursa está dormindo com Ali. Desesperadamente sai da sala. Sem saber o que fazer, ele desce o corredor para o corredor. Afif está na sala. Ira está olhando para Afif. Sevket vem atrás dele e diz que você quer alguma coisa. Ira, por outro lado, tem muito medo da atitude de Sevket. Então ele vai para a sala onde está Orun. Orun está dormindo em sua cama. Ira também está deitada no sofá, mas não consegue dormir. Desde que Ira percebeu que estava apaixonada por Orun, ela tentou fugir dele. As horas passam. Mas Ira ainda não dormiu. Ele levanta a cabeça de vez em quando e olha para Orun. Depois disso, ele começa a contar. Chegou a números de 4 dígitos, mas ainda não conseguiu dormir. Será de manhã em breve de qualquer maneira. Orun ainda está dormindo. Ele olha para a cama de Ira enquanto abre os olhos. Depois, ele olha ao lado dele para pegar água e vê o café da manhã que Ira preparou ali. Ira está sentada na cozinha com sono naquele momento. Então Elise chega e pergunta a Ira se Orun precisa de algo. Ira diz que eu posso lidar com isso. Então Nursa chega e diz que vamos ao cinema com Ali. Depois que Nursa saiu, Elise também Afif foi para a associação. Ele diz que vamos fazer compras e lhe dá um envelope e diz que seriam entregues a Orun e de lá vai. Orun e Ira foram deixados sozinhos na mansão. Ira também conta isso para si mesma. Ira vai até Orun e estende o envelope que Elise deu a ela e diz que Elise os deu a ela. Comi a torrada dele em Orun. Estava muito boa, mas você esqueceu uma coisa.
Demira ele diz que nunca come sua torrada sozinho. Ira vira as costas sem responder e quer ir embora. Orum diz que há algo estranho em você. Ira também diz, não sei, são as tempestades que estão quebrando dentro de mim. Então Orum diz a Ira, eu te conheço, me diga o que é. Ira também diz que entendeu o que ia dizer por dentro, dizendo por fora. Orum não entende isso e pergunta se eu não entendo. Já Ira sai da sala, dizendo que tinha forno e comida no forno, preciso tirar. Ao sair da sala, Eda também está saindo de seu próprio quarto. Quando Ira o viu na frente dele, ele disse que você não foi? Eda fica com raiva dele e diz que você veio da montanha, você está demitindo o da vinha? Ira diz que pensei que você foi para a associação com a Fif e a Nin, de uma forma totalmente gentil. Nesse momento, a Fif liga para Eda e a convida para a associação. Eda não quer ir, mas a Fif pede que ela vá à força. Eda também faz um plano e decide trancar Ira no banho. Ele vai até Ira com pressa e diz que tem uma aranha no banho, estou com muito medo. Ira vai para o banho, dizendo não se preocupe, vou jogá-la no jardim agora. Eda se eu ama e ele quer trancá-la comigo e impedi-la de ficar sozinha com Orum. Enquanto Ira vai tomar banho, Orum vai até ela e diz o que você está fazendo aqui. Ira diz a Orum que Eda viu um inseto na banheira e ela vai tirá-lo. Orum vai ao banho antes dele, dizendo pare, eu vou tirá-lo. Enquanto Ira o segue, Eda o vê entrando no banho e o tranca lá. Orum e Ira estão presos lá. Eda involuntariamente os deixou sozinhos. Isso foi muito bom para Orum e Ira. Oh, que belo fragmento que finalmente beijou Orum. Os dois ratos estão indo embora. A grande vida finalmente acabou e a cobra do grande descobriu escórias principais. Como estou feliz porque eles sabem que se amam. Só me falta isso. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.